não veja a Copa do Mundo, não perca seu tempo vendo fofoca, vendo o porquê que pessoa X, que a Virgínia se separou do Vini Júnior, não importa, sabe? Vai ler livros, faz qualquer coisa produtiva, menos isso. Uma coisa que é tão problemática hoje, existe essa guerra de informação nos dias de hoje, no qual só tem bobagem na internet, né? Só tem coisas repetidas, recicladas, o qual você vê que é um prompt genérico do chat GPT que foi usado para criar aquilo, imagens ruins. O pior é, sabe, esse monte de lixo que contamina a mente das pessoas, né? Que polui tudo. E o pior é que é projetado para roubar sua atenção, engenharia social aplicada na prática. E isso tem um foco, tem um intuito, que é malevolente de natureza, não se enganem. Esse tipo de coisa tem um foco, que é dinheiro no final do dia, pois a atenção das pessoas é dinheiro, sabe? Atenção é igual a dinheiro, é uma fórmula isso, tá bom? Pode ser considerado assim, pois aquilo que você, se você está dando seu tempo para uma pessoa, não importa se é através de vendo um conteúdo, se é lendo qualquer coisa, você está dando dinheiro para eles, porque é o que se ganha. Então, na prática, ao você alimentar esse tipo de coisa, você está alimentando essa máquina ruim. Quer que você continue burro, quer que você continue se alimentando desse pão e circo, né? No qual te tira o foco das coisas que são importantes. Que enquanto você está distraído com essas bobagens, decisões importantes estão sendo tomadas e você não sabe, que te prejudicam. E esse é o ponto. Enquanto você está distraído com, sabe, a briga X com pessoa Y, estão roubando sua casa. Você não tá vendo, porque seu foco tá, sabe, na bobagem do momento. Entende? Esse é o ponto. Enquanto você está distraído com a notícia do dia 16 de hoje, tem alguém fazendo algo que está te prejudicando e você não está vendo. Mas eu vou falar assim, uma escala muito maior. E é exatamente esse ponto. É para tirar o foco. É para que você não olhe para o que importa. É para que enquanto você está distraído com a Copa, o mundo tá rolando. E sempre foi assim, né? As decisões importantes estão sendo tomadas e eu não me refiro aqui à política, isso transcende qualquer ideia, isso é algo atemporal, é uma coisa que era feita em Roma, era novamente o pão e circo, né? Sempre foi assim, não importa exatamente qual lado, porque política se remete a poder, e poder funciona de uma única forma, é sobre controle. Não foge disso. Não importa qual lado esteja, tanto que pra mim tanto faz, tanto fez. Isso é uma grande bobagem. Eu não acompanho nada disso por conta disso. Porque o meu foco hoje em dia não é nem sequer consumir conteúdo, é tentar criar. Eu consumo conteúdo às vezes que eu acho interessante, que me agrega pra tentar deixar meu algoritmo minimamente legal. Agora, mais que isso não faz sentido. Não tem valor. Então, pra que perder meu tempo com coisas assim? E se não é coerente pra mim, eu descarto. Entende? Pra mim, essa é a lógica que eu sigo. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade, cara, não dá pra, pra levar adiante. Não mais. Não se você quer ter algo legal no futuro. Porque, para pensar, pra cada 20 minutos que você gasta com isso, poderia, sei lá, ler umas 10 páginas de um livro, cara. E o pior que é verdade. Em 20 minutos você lê umas 10 páginas de um livro. Você sentar e ler. Isso dá um livro por, sabe, por semana praticamente, se você for consistente. Cada 2 semanas em média. Vamos colocar assim. Um livro pequeno, talvez menos. Aí, uma medida que você gosta de ler, você começa a ler mais, se expande. Quanto você não poderia aprender se você parar de consumir lixo e se focar em si melhorar, que seja minimamente. Não estou dizendo para você parar completamente, mas para substituir. Porque esse é o segredo. Você não consegue cortar um vício, né? Você substitui ele por outra coisa. Uma coisa menos nociva. Tanto que assim que você para um vício genuíno, se você quer parar de fumar, por exemplo, você substitui isso por uma outra coisa que vai substituir o gatilho, porque o seu cérebro já está acostumado a ter aquela válvula de escape. Ele tem aquilo dentro de si, já está programado, existem já sinapses para aquilo. Então, ou seja, você vai ter que ter um substituto. É necessário que algo entre no lugar. Seja você às vezes consumir doce, que não é exatamente saudável, mas um pouco menos nocivo que o cigarro ou qualquer outra coisa. Mas sempre é substituição, é você. Porque a mente humana é assim, né? A gente tem uma caixa limitada de blocos aqui dentro. E como você as ocupa que define quem você é. Como você preenche esses blocos. São coisas produtivas? Chances são que você vai ter uma vida legal, você vai ser alguém interessante. Caso não, aí é uma escolha individual. Aí, mas assim, esse é o intuito. É para que todo mundo seja não apenas genérico, mas que as pessoas sejam cada vez mais suscetíveis à manipulação. E quanto mais
distraído você tá, mais fácil de se controlar. Ou seja, no final do dia, é sobre controle, é sobre poder, sobre dinheiro, né? Porque, novamente, se você consome uma determinada coisa, você tá dando dinheiro. Você é basicamente um recurso. E recursos são naturalmente explorados, né? Então, essa coisa toda... É que é um bocado estranho olhar pra essa esfera, né, de informação atual. Pois você vê que tem tanta bobagem, tanta coisa estranha, cara, tanta, que eu não sei dizer se é enfurecedor ou se é triste, porque o potencial que se tem com ferramentas como que a gente tem hoje e como elas são de fato empregadas é tão distante do mundo ideal, sabe? O que poderia ser talvez uma era de ouro da informação é na verdade uma era de ouro da desinformação, uma era de ouro do qual as pessoas usam ferramentas em excesso e jogam fora a capacidade de pensar por conta do uso excessivo da ferramenta. Entende? É como assim, eu tenho uma calculadora, então eu não preciso mais saber a tabuada. Esse é o tipo de lógica que não funciona bem. Na verdade, não deve ser assim, né? Ou porque eu tenho o ChatGPT, eu não preciso mais pensar, porque ele pensa por mim agora. Não é algo inteligente de se fazer. Ou porque eu consigo ter resumos de coisas, eu não preciso ir lá e ver o conteúdo original. Entende? Esse tipo de coisa é um caminho traiçoeiro. Que, vamos colocar assim, no futuro vai ter suas consequências, né? Agora a gente tá só pegando o começo. É como a fase experimental, né? Nós somos as cobaias dessa coisa como um todo. Os resultados virão depois. E as medidas de controle também. As medidas para tratar, né? As tratativas adequadas. Então, essa coisa. E novamente, ao invés disso, cara, só tenta fazer coisas produtivas, é só isso. É tão melhor e tão mais fácil, na verdade. É surpreendente o quão mais fácil, às vezes, você ter hábitos produtivos do que negativos. É muito mais fácil, na maior parte do tempo. O que, na verdade, é difícil é uma vez que esses hábitos negativos estão enraizados, é a substituição. Mas é muito mais fácil. Eu digo por mim, eu também já fui viciado em N coisas no celular, em excesso também. Não vou dizer que eu não sou ainda, em certo aspecto eu ainda sou. Mas é porque eu gosto de ficar lendo no celular. Então isso, de uma certa forma, é um vício. Mas... ainda assim, o que eu fiz foi substituir. Melhorou. Não vou dizer que eu tratei completamente, mas eu já evito completamente esse tipo de coisa que pra mim é bobagem, porque não é o que eu quero, entende? E se não é o que eu quero, não faz sentido pra mim. Então, não tem espaço na minha janela mental, não tem espaço aqui, porque é o que eu tenho pra mim. Então, é isso. Essa é a reflexão que eu deixo aqui hoje, se bem que não é bem uma reflexão, mas uma... eu nem sei exatamente como colocar isso, mas é o tipo de coisa que é necessário ponderar volta e meia, né? Pra realmente se ter uma noção, né? E mais que isso, pensar, né? Pensar, isso que muda as coisas. Mas se vocês gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, também não deixe de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo. Até!